Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós vamos fazer algumas divulgações aqui, começando falando sobre a campanha da Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita, né, com programações espíritas, palestras, músicas, entrevistas, então tudo voltado para a doutrina, tá? Quem quiser se associar, é só nos procurar no finalzinho da reunião que a gente instrui e a gente explica direitinho como é que faz, ok? Vamos iniciar também agora em agosto um estudo na nossa casa, às quintas-feiras, a partir das 8 horas, 20 horas da noite, é o estudo da mediunidade e é aberto ao público. Se alguém tiver interesse, é só nos falar também, né, que a gente explica direitinho como é que vai acontecer. E pode chegar também um pouquinho mais cedo, que já acontece aqui na nossa casa, a partir das 19 horas, o estudo do Livro dos Espíritos, ok? Aí fica pelo estudo do Livro dos Espíritos e o estudo da mediunidade. Vai começar provavelmente na próxima semana que vem, tá? Na quinta-feira da semana que vem. Aí a gente vai estar divulgando melhor na terça-feira, confirmando para vocês. Hoje nós temos aqui Antônia, estará falando sobre os instrumentos da perfeição. E no próximo sábado, Jane Dias falando sobre o maior servidor. Lembrando que o tema central do mês de agosto é Jesus no lar. Então nós vamos fazer agora a leitura da página, retirada do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição número 59, Palavra da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João 6,68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna.
porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Graças a Deus. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo, Senhor, pela oportunidade desta noite, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome da doutrina espírita. Que possamos estar atentos à mensagem da noite, trazida pela nossa irmã Antônia, que ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores desta casa. Abençoe nossos irmãos que se encontram em seus lares, que eles possam estar recebendo as Tuas vibrações de paz, de amor. Abençoe todo o nosso planeta, Senhor. Abençoe todos os nossos irmãos que se encontram adoecidos do corpo físico e da alma. Que eles possam ser amparados, que eles possam receber a Tua luz nesse instante. E assim te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E então nós convidamos a Antônia. Boa noite. Boa noite. Pois é, agora nós voltamos a estudar o nosso Jesus no Lar, né? Aquele livro ditado por Neio Lúcio a Francisco Cândido Xavier. Esse livro tão importante, não é? Que fala desses encontros de Jesus com os apóstolos e outras pessoas, né? E quando ele fazia esses evangelhos no lar, que lá no capítulo 1 ele fala ali que esse momento é como, ele coloca ele como a sementeira da felicidade e da paz. Olha que coisa boa, né? Então, porque começa, né, a paz no mundo vai começar dentro de nós, vai começar no nosso lar. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos estudar o capítulo 6, que tem o título Os Instrumentos da Perfeição. E que instrumentos serão esses, não é? Esses instrumentos que vão nos ajudar a nos aperfeiçoar. Então, nesse capítulo, o Neio Lúcio conta que o Simão Pedro, ele estava bastante desgostoso. Ele fala assim, que ele estava com o espírito ralado por extremo desgosto. Espírito ralado de extremo desgosto. E por quê? Porque ele tinha se agastado com parentes descriteriosos e rudes. Isso é muito difícil, né, de acontecer. No outro dia, a Fátima já esteve aqui falando, né, família, que coisa assim fácil, né? Foi muito boa a palestra dela, né, que também falou de família. Olha que coisa interessante a gente aqui, né, estudando sobre família. E é a melhor coisa do mundo, não é? Então, ele fala, o Lúcio fala, que o tio dele o tinha acusado de dilapidador dos bens da família e que o primo dele tinha ameaçado esbofeteá-lo na via pública. Você já imaginou uma situação dessa, né? E parentes são assim mesmo, né? Eles vêm, falam pra gente as coisas, de repente a gente está bem achando que, né? Está todo feliz, pensando que está toda certinha, né? Que estamos bem na fita, e eis que de repente alguém vem e fala, né? Aponta pra gente e fala assim, como você é orgulhoso, hein? Dá até um susto, né?
quem eu, né? Poxa, que grosseira que você é, né? Fala que a gente é preconceituoso. E às vezes a gente, né, para assim, de repente, poxa, naquele momento eu fui, né? Eu estou bem me esforçando para não ser grosseira, eu estou bem me esforçando para ser generosa, eu estou bem me esforçando, mas tem momentos que a gente é. Então, como é que a gente faz nesse momento, né? Naquele que a pessoa fala assim pra gente, né? Você aponta os nossos defeitos. Sabe o que, é que o Simão Pedro fez? Ele pegou e disse assim, aí Jesus pergunta assim para ele, o que fizeste, Simão? Ante as arremetidas dos familiares incompreensíveis. Olha só o que ele diz. Sem dúvida, reagi como devia. Coloquei cada um no seu lugar próprio, no próprio lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo, um mentiroso quanto mais. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Olha a situação. E a gente, é difícil, né, lidar com a crítica. Então, muitas vezes a gente vai logo falando assim mesmo, né? A gente já vai logo revidando, às vezes o outro até tem razão, né? De repente, às vezes tem até razão, mas a gente vai logo colocando, né? Apontando o dedo, né? E apontando os defeitos do outro. E às vezes aquela, uma conversinha, né? Uma coisinha de nada, por aquela resposta que a gente vai dar, né? Vai se tomando proporções enormes, né? Porque a gente vai querendo se defender, ou querendo provar que o outro não está certo, ou querendo convencer o outro que a gente é que está certo, e querendo que o outro mude, e querendo que o outro mude de opinião a nosso respeito, às vezes até com razão, mas aquela coisa assim, a gente, coisa, né? Um tom de voz que aumenta, uma voz mais grosseira, às vezes vai até palavrão, às vezes vai até xingamento, às vezes a agressividade vai chegar até a parte física mesmo, né? Agressões físicas. Então, continua aqui o Léo Lúcio falando que o mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E o Pedro respondeu, naturalmente trabalha, né? Então, vai construir uma casa? Então ele trabalha. Mas com que? Com que? Jesus perguntou. Usando ferramentas. Após essa breve resposta de Simão, o Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Então, a gente, né, até reclama, né, daquelas pessoas com quem a gente convive, grosseiras, são, né, vivem nos apontando, vivem nos provocando e tudo mais, a gente vive reclamando delas. Mas, aqui, o Cristo nos diz que são os mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, né? E aí, até essa lição ficou me lembrando muito uma amiga nossa, que ela dizia que um dia ela falou assim, o que eu tenho de melhor na vida é minha família. Aí o marido falou, coitada, porque fulano tem esse defeito, esse cara assim, fulano, né? E assim, mas né? Todos nós temos defeitos, né? Todos nós temos as nossos momentos de agressividade, de intolerante, até de ser rude, né? De ser um com o outro. Mas somos,
mas também cada um tem sua qualidade. Naquela família eles eram assim, aplicavam mesmo e tal, mas assim, qualquer um que precisasse de alguma coisa, estava todo mundo ali, sabe? Não, fulano está com problema, como é que a gente vai fazer para resolver? Como é que a gente vai fazer para ajudar? Né? Então, melhor que isso não é impossível. E aí eu me lembrei que aqui nesse livro mesmo, no outro capítulo, acho que é no segundo capítulo, que Jesus diz que o lar é a primeira escola e o primeiro templo da alma. E fala, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Né? Então, assim, realmente, né, a paz do mundo vai ter que começar ali na nossa casa. E até chega um momento que ele pergunta assim, se a gente não consegue conviver bem com os nossos ali, né, é ali que a gente tem que aprender a conviver. Se a gente não consegue conviver ali, como é que a gente vai conseguir com os outros? Então, na nossa família a gente vai ter que lidar com as ingratidões, não é? Vai ter que lidar com as grosserias, com as desarmonias, as diferenças, tudo isso, mas é ali que a gente vai aprender. Vai aprender para a gente conviver com outras pessoas que vão ser mais diferentes que nós, porque ali nós nos agrupamos mesmo pelas nossas afinidades e às vezes até para os nossos reajustes também, né? Aí que fica mais difícil, né? Com aquela pessoa com quem a gente precisa se reajustar, ainda é um pouquinho mais difícil. Mas é ali, é aquele lugar que a gente precisa estar, com certeza, né? E aí ele fala assim, aqui mais adiante, fala assim, ó. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Então, se a gente está ali, é porque a gente consegue. Quando está lá, né, quando a gente sabe quando estamos no plano espiritual, tudo nos é garantido. Né? O plano é para dar certo, não é? Só que a gente aqui, de repente, né, pelo nosso livre-arbítrio, às vezes complica um pouco, né? Às vezes a gente não consegue vencer, às vezes a gente esmorece, a gente não leva muita fé, mas com certeza o plano é para dar certo. Então, o pessoal não fala sempre, né? Que a gente o Pai não dá fardo maior do que a gente possa, mais pesado que a gente possa alcançar, carregar, e é mesmo, né? Então a gente sabe que pode contar, né? Dar um tempinho, pedir ajuda, né? Meu Deus, me tranquilize, me ajude aqui, né? A gente deixa um tempinho. O tempo, né? O tempo é sempre muito bom. Até me lembrei de uma passagem no estudo que a gente, aqui na quarta-feira, a gente tem um estudo de um grupo que faz vibração pelos doentes. Então, nós estamos estudando o livro do Vigiar e Orar, do Carlos Bacelli, né? O irmão José, que é o Espírito que dita. Então, no outro dia, o estudo era provocações, e ele falava assim, não aceites provocações, que toda iniciativa de encerrar toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante um bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. E é assim mesmo, né? Um diálogo fraterno. Que de repente, o silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Então, às vezes, está ali, né? A pessoa está tendo até uma má impressão da gente, mas se a gente, né, diante de uma provocação, a gente, não é isso não. A gente não silencia, daqui a pouco a pessoa até reflete, né? Poxa, né? Mais adiante, né? O silêncio, o tempo, tudo se resolve. Então, ele continua aqui. Né? Então, a gente tem essa vontade, né? Essa coragem de silenciar, de compreender
dos bens da família, é porque, né, o Simão Pedro, né, Jesus ia para a casa dele, e os amigos todos, e todo mundo lá, né, comia, ficava. Então, ele estava ali, né, então não compreendia. Aí, quer dizer, para que ficar, né, entrar nessa contenda? Então, se silenciasse, até podia ser um melhor resultado. Aí, continua aqui Jesus. Né, que ele fala, né, que Deus, o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum. Então, né? Então a avezinha, ela simplesmente tem que fazer o ninho, né? Até que já tem que ter essa coisa de essa tarefa, né, de fazer o ninho. A ovelha simplesmente dá lã, mais nada. Mas a gente já tem que ter mais, olha, porque ele fala aqui que o homem precisa fazer com que instalar, né, a paz e a felicidade na terra. Né? E isso a gente vai ter que fazer mesmo abrindo mão, né, usando de inteligência, usando de abnegação e simplesmente, né, muito amor e humildade. Vai ser preciso, porque um monte de vezes a gente vai ser ali deparado com pessoas que vão nos ferir o nosso orgulho, não é? Nosso egoísmo ali, vão ser colocados de lado, nosso interesse próprio, né, vai ter que ficar em segundo plano. Então, ao homem já precisa um pouco mais. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Não é? Porque a gente quer mesmo, né, um mundo de paz. Não é? A gente fica aquela coisa, né? Não, né? Ninguém quer, né, ver quando a gente fala, que inferno, as pessoas não falam, a gente quer ver no céu. A gente quer ver no paraíso, num lugar bom, num lugar tranquilo, num lugar onde as pessoas se amem, se colaborem umas com as outras, e aí, né, a gente vai fazer a nossa parte. Né? Então, para isso, muito trabalho, né, da nossa parte, né, porque nós vamos precisar exercitar mesmo muita paciência, não é? Muito perdão, uma porção de vezes. Mas o perdão é difícil, né? E às vezes a gente fica assim, a outra pessoa provoca a gente e tudo, e a gente não, foi ele que provocou. Né? Aí a gente se acha até com direito, igual o Simão Pedro falou, né? A gente fica achando que tem esse direito. Não, provocou, toma lá da cá, o São Paulo assim, toma lá da cá e... Né? Não, mas a gente vai ter que ter essa coisa de perdoar. E perdoar às vezes é difícil, não é? Pedir perdão, então, né? Quando a gente foi culpado, às vezes a gente é culpado, às vezes a gente fez alguma coisa e cadê de perdão? Né? Então, a gente vai ter que exercitar mesmo essa disciplina, né? De não, olhar o outro, de repente o outro está nervoso, de repente o outro está com problema, e ter essa compreensão, né? Ter essa misericórdia, muitas vezes, com aquela outra pessoa que de repente está ali realmente comete alguma coisa que pra gente não é certo e tal,
mas na situação dela, de repente, nós também faríamos a mesma coisa, não é? Então, sem julgamento, né? Procurar ser misericordioso. Então, esses instrumentos, né? Os parentes são esses instrumentos que a lei, né? Que Deus, né? Nos traz, nos coloca, né? Conosco, para nos transformarmos. E aí, né? Haja sacrifício pessoal. Mas é a nossa parte, sim. E assim, com o tempo a gente vai aprendendo mesmo, né? Não é difícil para mim, tá? Eu tô falando assim, porque, né? Mas assim, alguma coisa assim que a gente já consegue entender, né? Lá atrás, aquele mastodontezinho que existia na gente, já não existe mais, né? Já tem um brutamontezinho aqui, mas não aquele, né? Que a gente vai melhorando. Um dia a gente vai chegar lá. A gente ainda não sabe responder direitinho para a pessoa, não, calma, não é por aí, mas a gente vai aprender. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, isso aqui ainda é Jesus falando para o Simão Pedro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual, não é? Então, assim, às vezes a pessoa vem com ignorância, e isso, sim, eu fico pensando, a gente tem isso, né? Na nossa família, que está falando bem na nossa família, mas a gente pode trazer isso também para outros convívios, né? No trabalho, né? Na nossa casa espírita, nos locais, né? Na nossa casa religiosa, ou seja, lá onde for que a gente, né, vive mais próximo, assim, né? A gente acontece, os nossos meninos, né? Não tem como, né? Às vezes a gente se aborrece com o colega, eu falo, gente, aqui, para mim, o centro é a minha casa. Eu falo assim, é a minha segunda casa. Então a gente se aborrece sim. Minha irmã uma vez falou, porque via que as pessoas uma ríspida com a outra, você está pensando o quê? Mas é assim mesmo. Mas na humildade, às vezes a gente discute a dessa, né? E um discorda do outro, não é bom isso, não é? Um discorda, não, tá errado, você está errado. E às vezes a gente, né, até fica assim, mas é normal. Poxa, fulano falou assim, mas não gostei não. Ele falou que eu não devia fazer daquele jeito, poxa, eu me esforcei, não sei o quê. Gente, normal, né? Você se esforçou para fazer aquilo, tá certo, tudo mais, mas é só, deu aquele problema, ele não tinha que falar, né? Então a gente pode sim, a gente se aborrece assim um com o outro. É normal, é a nossa casa também, né? Então tem essas coisas. Então, no trabalho da gente, na instituição religiosa, acho que a gente pode trazer isso para todos os campos onde a gente se relaciona, porque a ideia é da família universal. Então, a ideia não, o projeto, o propósito, o final. Então, ele continua assim. O ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. Então, enquanto a gente tiver uma situação ali que tenha uma atitude de ignorância, a gente ser benemérito, né? Ter essa atitude. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. Então, se o outro é ruim, né? Como é que a gente, né, diante do mal, a gente vai responder com o mal? Jesus já nos falou, né? É para pagar o mal com o bem, não é? O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. Nossa, a ingratidão, não é? A gente já chora, já reclama. Eu, outro dia, estava assim, diante de uma situação, assim, como? Que isso? Mas assim, a gente tem que fazer, né, a nossa parte, buscar, né, realmente tentar fazer o nosso melhor pelo outro e, tá certo, apostar, né, que o outro vai aproveitar bem. Mas se não aproveitar bem, gente,
alguém da nossa família, uma criança, a gente vai insistir, né? Outro dia eu vi um rapaz, um jovem pai dizendo, não, quando meu filho tiver 18 anos, eu não vou esquentar a cabeça, não. Eu não quiser nada, não, né? Não é assim, né? Porque os nossos filhos, eles vão aprendendo, a gente ainda está aprendendo até hoje. Né? Então, os nossos filhos estão velhos, estão já cascudinhos, já, a gente ainda fica falando, não está certo isso aí não, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Né? A gente ainda faz essas coisas. Então, assim, claro que às vezes são eles que estão certos. A gente também precisa admitir isso, né? Às vezes a gente dá uma opinião, a gente acha que ele deve ir por aqui, ele não, eu tenho que ir por aqui por causa disso, eu quero alcançar isso. Né? Então também está certo. E às vezes nem está certo, mas eles chegaram lá. Né? A gente tem que também entender que eles têm lá o livre-arbítrio, né? Eles têm a liberdade de achar os caminhos deles e às vezes vai aproveitar até melhor do que se seguir o que a gente está querendo, né? Que a gente está pretendendo, que eles dêem espaço por onde a gente está, pela trilha que a gente está desenhando na nossa mente. Então, continua. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Então, assim, né? Se o outro precisa de ajuda, né? Se o outro tem essas dificuldades todas, a nossa parte é de ajudar. Olha, vamos lá, vamos corrigir isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, assim, a gente não precisa se desesperar. Né? O nosso filho, nosso irmão, nosso neto, sei lá, né? Tem essa dificuldade, a gente fica, né? Poxa, mas está dando cabeçada, a gente não adianta, não sei o quê. Mas a gente tem confiança, né? Persistência, né? Procurando ajudar, procurar aconselhar. Eu não sou de desistir, não. Assim, eu conheço um pessoal muito próximo a mim, não, que não deixa. E assim, eles até às vezes estão mais certos, né? De dizer, não, deixa ele lá, quebrar a cabeça, tal, e depois então, quando ele voltar, a gente está aí. E por aí, né? Eu fico muito em cima, não, e reclamando, aí eu sofro mais, né? Porque a gente sofre durante o tempo todo enquanto o outro tá rindo, né? Aí, mas, aí eu, né, a gente estava diante de uma situação assim, aí, tá certo, né? Aí eu estou aprendendo também, porque também é para isso, né? A gente aprender com a experiência do outro, com uma ideia do outro, e é por aí, a gente vai, né? Mas assim, quando a gente vê assim, nosso filho está dando a cabeçada, está quebrando a cabeça por aqui, por ali, não, mas vamos dar tempo, né? A gente já deu conselho, o Evangelho fala, se o pai foi, fez, aconselhou, instruiu direitinho, se ele se der mal, né? O pai precisa ficar tranquilo, né? Porque um dia ele chega lá. Nem que não seja nessa encarnação, mas na outra, mas chega lá. Então, o tempo tudo transforma. Então, calou-se Jesus e talvez, porque Pedro tivesse ainda olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos o aflito de longe? Né? Às vezes a gente é muito legal com alguém lá de mais longe e tal, mas de perto a gente vai estar deixando, não. Né? A gente vai ajudar os nossos também, né? Os nossos de perto e os de longe também. Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na
nesta sala de Cafarnaum, expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Né? Então, assim, com certeza, né, esses nossos familiares difíceis, a gente tem eles têm essa missão, né? Eles têm essa função. As dificuldades da família são realmente para nos dilapidar. Falou do serrote, né? A gente vai cortando, né? Um martelinho ali que vai queimando ali a nossa cabeça, né? E procurando nos levando, né, a contornar, usar da nossa inteligência, da nossa paciência, da nossa comunicação e procurar perdoar, procurar ser benevolente, ser compreensivo, né, e auxiliar conforme a necessidade de cada um. E aí, para a gente encerrar, eu lembrei de uma página assim que ela por si só já fala para a gente sobre esse convívio com a família, com os nossos parentes, com as difíceis, com as dificuldades no lar. E essa página é uma página do Emmanuel que tem o título Professores Diferentes. Aí diz assim: entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento. Problemas na palavra e na ação. Problemas no lar e no trabalho. Problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no instituto de ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando paciência, enquanto outros tiverem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Não é assim que acontece, né? Há outros que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade. E aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações. E noutras, a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso tirar-nos de amor para a luta íntima. Acho que vale até a pena repetir, né? Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso tirar-nos de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade e valor o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convictos de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências a repontarem do caminho, solicitando contas e acertos. Seja qual for o ensinamento,
lê sem revolta no livro do coração as páginas de dor que te impõem, ofertando-lhes a resposta às equações do amor puro em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na terra entre os professores diferentes do Espírito e solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás um dia na conquista da própria sublimação. O único meio de te elevares ao prêmio glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Emmanuel. Então, assim, né, nós sabemos que somos, né, estamos aí para nos ajudar. É claro que, né, cada situação tem a sua, né, a gente precisa saber reagir, não é? Precisa saber como que a gente age diante de cada situação, não é? Não quer dizer que a gente vai, né, se fazer por Marte, né? Mas a gente também não vai ser aquela pessoa que vai tudo suportar, mas também não vai ser aquela pessoa que vai sair por aí na agressividade, né? Não vai precisar ver as agressões e ser um agressor. O que a gente tem que aprender mesmo é a se suportar, né, suportar ali, dando suporte, né? Dar apoio, ser tolerante, ser amoroso, né? Procurar ser amigo, procurar aprender a amar de verdade ao outro como a nós mesmos, né? Tem esse detalhe, né? Esse que é o ensinamento, essa que é a lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? Então, nós estamos aí nessa tarefa, né? De, como diz aqui, como Jesus fala, né? É para a gente implantar na terra, não é? Esse reino de amor. E vai começar pelo nosso lar. Olha que coisa boa, né? A gente aproveitar esses instrumentos, fazendo, né? Buscando a inspiração do alto, como disse aqui nessa página do Emmanuel, com certeza teremos ajuda, não é? Porque com o tempo a gente vai aprendendo. Então, o que hoje é muito difícil para a gente suportar, o que hoje é muito difícil tolerar, a gente, com o tempo, a gente vai, né? Porque é muito difícil falar, porque a gente não sabe se defender, vai na grosseria, a gente vai aprender a falar direitinho, né? Então, com o tempo, a gente vai se resolvendo, né? Então, que Jesus nos ajude, que busquemos as inspirações mesmo em Jesus, pedindo aos nossos anjos, nossos mentores, e com certeza, né, nós estaremos cada vez melhor, com certeza, né, nós venceremos essa tarefa. Então, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade de estar. Nós agradecemos a Antônia por ter nos trazido o estudo da noite, que ela possa ser sempre amparada pela espiritualidade, né? E que você possa sempre ter esse bom ânimo para levar a doutrina dos ensinamentos, né? Trazer para o centro, para a gente, né? Aprender. Verdade. Então a gente agradece, tá? A presença de todas vocês aqui. E nós vamos encerrar agora o primeiro momento da nossa reunião, vamos iniciar o passe. E quem não sentir necessidade, quem não for receber o passe, que tenha um bom retorno no seu lar. Tá? Então vamos finalizando, agradecendo a Jesus, a Deus,
pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Agradecido, Senhor, pela mensagem trazida pela nossa irmã, que possamos refletir sobre tudo que foi falado aqui na noite de hoje. Que possamos estar atentos sempre aos nossos pensamentos, às nossas palavras e principalmente, Senhor, às nossas atitudes. Que possamos dar o nosso melhor em qualquer ambiente que estejamos, seja em nossos lares, em nosso trabalho, na via pública, com o nosso próximo. Que possamos sempre estar atentos. Obrigada pela oportunidade de conhecermos a doutrina, esta doutrina que nos consola, que nos traz a luz, a verdade, o entendimento, principalmente pelos momentos difíceis, Senhor. Que estejamos sempre fortalecidos. Abençoe nossos irmãos que não se encontram aqui conosco nessa noite, que eles estejam recebendo nesse instante também, Senhor, a sua luz. Principalmente nossos irmãos que se encontram adoentados, adoecidos nos hospitais, em seus lares. Nossos irmãos que se encontram nos presídios, nos asilos, ou até mesmo nas vias públicas, nas ruas, sem um lar, sem um prato de refeição. Que eles também possam estar recebendo nesse instante o amparo da espiritualidade amiga. Abençoe os trabalhadores desta casa, que possamos sempre estar com bom ânimo, Senhor, cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, principalmente aqueles que se encontram adoecidos. Nossos irmãos que estão em seus lares, acompanhando a nossa reunião e também estejam conosco em pensamento. E assim, Senhor, te pedimos também pelo